56 anos, os habitantes de uma pequena vila no litoral catarinense concretizaram um sonho: a independência do seu povo. O início de tudo começou pelos idos de 1790, onde estas terras começaram a serem denominadas de Arraial do Cubatão, nome este tirado do rio Cubatão que lhe banha. Mais tarde, em 1837, com a construção da primeira capela dedicada a Santana, o arraial passou a denominar-se Arraial de Santana do Cubatão. Construída a nova capela com o Orago Santo Amaro, o arraial teve uma nova denominação, passando desde então para Santo Amaro do Cubatão. A referida denominação durou até 1941, quando foi alterada para Cambirela, mas que, devido às reclamações contínuas do povo, que não se conformava com o nome pagão, foi determinado que fosse chamado Santo Amaro da Imperatriz. Durante esse período, pessoas de todas as cores, raças e credos, atraídas pelo solo fértil, vastas florestas, pelas riquezas naturais e pela exuberância da natureza desse lugar, para cá vieram, pois se tratava de um lugar aprazível para se viver. Relatos da época, que chegam até os nossos dias, dão conta de como era e foi a vida desses pioneiros. Com o sonho de se tornar independente, um pequeno grupo de moradores resolveu que era hora de começar a luta, com o objetivo de mudar suas vidas, onde frutificasse ideias progressistas e imperasse a lei e a ordem, garantindo àqueles bravos pioneiros um futuro melhor para suas famílias, filhos e netos. Assim, foi criada a primeira comissão que integrava chefes de famílias de diversas correntes políticas e econômicas, com o forte intuito de buscar a emancipação política e administrativa, pois a vila de Santo Amaro precisava ser transformada em município. Depois de intermináveis viagens à capital, percorrendo estradas de chão batido e enfrentando duras jornadas, e a fracassada emancipação de 1956, eis que em meados de 1958, chega a notícia de que, em sessão realizada pela Assembleia Legislativa, Santo Amaro da Imperatriz era declarado município. No dia 10 de julho de 1958, numa pequena casa localizada na atual rua Prefeito José Kering, um ato público marcou a instalação do novo município, data em que ocorreu o primeiro manifesto por um membro da Comissão Emancipalista. Trabalharemos com nossos corações repartidos entre os moradores de todo o município. O nosso desejo é espalhar a amizade e unir o povo para que nosso município seja mais forte e mais admirado dentro do Estado. Só é nosso amigo quem for amigo do povo. Por designação do governador Heriberto Wilson, Augusto Altoff foi nomeado prefeito municipal, cargo que ocupou até novembro de 1958, pois sua meta era coordenar e realizar as primeiras eleições para prefeito e vereadores do município. Santo-amarenses generosos, iguais, fraternos, empunharam nossa bandeira e, durante esse período, seguiram dispostos a servir ao lado daqueles que acalentaram sonhos e desejaram construir com muita garra um futuro melhor para todos e para as gerações de seus filhos. Voa, Santo Amaro, rumo ao teu desenvolvimento. Voa com responsabilidade e que teu progresso seja a marca da sustentabilidade, transformando-se na terra das oportunidades, não só para os que aqui nasceram, mas também para com aqueles que a adotaram como sua cidade e que, como nós, zelam por ela e a defendem. Cada munícipe
É e continua sendo um ponto de apoio nesta construção diária, com valores sólidos, ajudando e preparando as crianças, jovens, adultos e idosos neste processo contínuo de transformação. Semear ações e colher conquistas, buscando no presente o futuro. Quem ama, cuida. Quem ama, luta. Luta pela saúde, educação, segurança, pela ação social, pelo emprego, pela cidadania, pela habitação, pelo meio ambiente, pelas ações comunitárias, pelas crianças, pelos jovens, adultos e pela melhor idade. Que a autoestima de seu povo se transforme no entusiasmo, na esperança e satisfação para todos, da infância à melhor idade. Um bom lugar para se viver se constrói com exemplos. Exemplos de amor, de amizade, cordialidade, generosidade, integração e solidariedade. Sentimentos presentes em cada ente da nossa comunidade, que pelas suas particularidades definem a bela história dessa cidade. Comunidade de Nossa Senhora de Lourdes, ou simplesmente Velacho. Estando a apenas 4 quilômetros do centro de Santo Amaro, a comunidade começou a se organizar na década de 1960. Em 1963, moradores da localidade estavam realizando uma caçada quando encontraram um lindo paredão de pedra. Terminada a caçada, iniciou-se a articulação para construir uma gruta neste paredão. E a bela gruta de Nossa Senhora de Lourdes foi inaugurada em outubro de 1963. A partir disso, a comunidade só cresceu e hoje é um dos caminhos aprazíveis de Santo Amaro. Sítio de Dentro, Rua da Fumaça ou bairro São Francisco. Antigamente, uma localidade essencialmente agrícola. A expansão das atividades agrícolas gerou considerável crescimento econômico e a abertura de loteamentos, sobretudo nas décadas de 1980 e 1990, incentivaram a vinda de várias famílias para a localidade, aumentando consideravelmente a sua população. Em 1989, a comunidade inaugura sua grande igreja. Hoje, a comunidade é uma das maiores de Santo Amaro e segue crescendo como nenhuma outra. Aqui tem início a colonização de Santo Amaro da Imperatriz. Atraídos pelas terras férteis e a facilidade de locomoção pelos rios, os primeiros habitantes de Santo Amaro por ali construíram as suas moradias, fundando por volta de 1800 o povoado de Braço São João. Eram famílias de açorianos, vindos da Enseada de Brito e São José. Até 1856, essas terras pertenciam à freguesia de Enseada de Brito, mas um decreto da província o anexou em Santo Amaro do Cubatão. Em 1906, a região denominada Braço São João já possuía 253 habitantes, sendo um dos povoados de maior população. Foi também em 1906 que se ergueu um cruzeiro. Terra de gente que trabalha muito e encanta os visitantes por suas belas cachoeiras. Pedacinho rural de Santo Amaro que atualmente se organiza para construir a sua primeira igreja. Bairro Fabrício. É deste bairro que se tem uma visão privilegiada de nossa bela igreja matriz e do centro de Santo Amaro. Aos pés da beleza natural do nosso Morro Queimado, uma das mais novas comunidades de Santo Amaro foi se formando e se tornou rapidamente numa das maiores em número de habitantes, o que lhe coloca em destaque. Bairro de gente humilde, onde vivem centenas de famílias legitimamente santomarenses, que pela força de seu trabalho, vêm organizando aquele espaço em prol do bem comum. As terras onde se formou o bairro pertenciam quase que unicamente às famílias Campos e Fabrício, vindo daí o nome Bairro do Fabrício. Em Caldas da Imperatriz, o ouro brota em forma de água.
e encanta o mundo desde 1809, quando são feitos os primeiros registros desse poderoso líquido que aqui nasce. Terra que já recebeu a visita de nobres, o imperador Dom Pedro I e a imperatriz Teresa Cristina, em outubro de 1845, e desde então continua recebendo visitantes de todo o planeta. A visita imperial transformou as Caldas do Cubatão em Caldas da Imperatriz, dando ainda mais requinte a este importante bairro santo-amarense. Sua comunidade católica começou a se organizar em 1928, com a construção de um cruzeiro, e em 1984 é inaugurada a sua atual igreja, sob a proteção de Nossa Senhora da Rosa Mística. Hoje, as Caldas que encantaram a família imperial brasileira continuam encantando o mundo. Uma comunidade nova, mas antigo caminho para o Pagará. Existia ali, durante muitos anos, um antigo cruzeiro. Este antigo cruzeiro mudou de local por 3 vezes, sem que houvesse uma explicação. Na última mudança, o cruzeiro foi instalado em um local de melhor acesso e ganhou um belo capitel. Foi pela década de 1960, nos arredores deste cruzeiro, que começou a se formar uma comunidade mais consistente, passando a se denominar de Calemba. Em 1998, é inaugurada a Igreja da Comunidade, no mesmo local onde ficava o histórico cruzeiro. Antiga comunidade de Santo Amaro. Uma história curiosa envolve o nascimento da comunidade constituída. Em 1949, com a finalidade de dar catequese na pequena escola local, uma freira se deslocava para a comunidade. Quando se aproximava da escola, o cavalo tropeça, ela cai da charrete e fratura o braço. No mesmo instante, faz uma promessa. Se ficasse curada das dores, colocaria uma imagem de Nossa Senhora das Dores numa árvore que existia no local. Cumprida a promessa, o local começou a ser frequentado pelos moradores de Santo Amaro, e em 1956 é construída a gruta, que permanece até hoje no mesmo local onde existia o pé de Combatá. Hoje continua sendo uma terra de promessas e cresce com passos longos. Lá no extremo de Santo Amaro, fica a pequena e encantadora comunidade de Bom Jesus, ou em outras épocas, a chamada Imbiras. No início, esse belo pedaço de terra integrava a comunidade de Águas Mornas. Porém, sua distância de 14 quilômetros da igreja mais próxima fez com que a comunidade construísse em 1942 a sua primeira igreja. Mas a igreja era pequena e a população crescia. Então, em 1962, iniciou-se a construção da atual igreja da localidade, motivo de orgulho da comunidade, pois era, na época, a maior igreja da paróquia de Santo Amaro, construída com 100 mil tijolos feitos todos à mão pelos laboriosos moradores da localidade. Hoje, esse pedacinho alemão de Santo Amaro luta contra a saída de seus moradores, que migram diante do isolamento desse belo pedaço de terra. Comunidade que vive o dia a dia do bairro Varginha, lugar que vem crescendo há algum tempo e ganhando espaço em nossa bela paróquia. Terra de gente guerreira, sempre pronta para ajudar sua comunidade. A Gruta de Nossa Senhora de Lourdes foi construída em 1954, local onde a comunidade passou a se reunir para cultivar a sua devoção e fé. A partir da década de 1990, o espírito de comunidade começou a reinar mais forte e a comunidade construiu um salão para a realização de suas festas. Hoje integra o hall de comunidades da paróquia de Santo Amaro e, estando próxima do centro da cidade, segue construindo um futuro que promete muito. Pagará, antiga comunidade de Santa Luzia, outro pedacinho de terra rural que ajuda a formar o belo mosaico verde de Santo Amaro. Registros apontam que em 1906
a localidade já possuía 153 habitantes. Em 1921, a população do Pagará, temendo o avanço de uma gripe que vitimava muitas pessoas na região, fez uma procissão até a igreja matriz de Santo Amaro, rezando e cantando, a fim de ficar livre desta doença tão perigosa. Em 1931, é abençoada uma construção edificada para ser a escola e capela do Pagará. Em 1944, é construída a primeira igreja dedicada a Santa Luzia. E em 1971, é inaugurada sua atual igreja. Hoje, o Pagará segue encantando pelas suas paisagens rurais. Sul do Rio, celeiro agrícola de Santo Amaro, terra fértil e de gente guerreira, região habitada desde o século XIX. Hoje se constitui num dos principais bairros de Santo Amaro e o maior em extensão. Os primeiros registros que se tem das atividades religiosas na comunidade são de 1928. A devoção por São Sebastião sempre foi uma marca desta comunidade e desde a década de 1950 realiza uma procissão em honra ao santo, promessa do povo em virtude de uma doença que vitimava grande parte dos bovinos da região. Também na década de 1950 foi construído um oratório em honra a São Sebastião e desde 1954 é realizada a festa de seu padroeiro. Somente em 1975 foi inaugurada sua bela e grande igreja. Por volta de 1850, a região de Taquara recebe os seus primeiros moradores vindos de São Pedro de Alcântara. Já em 1906, registros informam que a comunidade possuía 188 moradores, sendo também em 1906 erguido um cruzeiro na localidade. Desde 1953, a comunidade realiza a tradicional Festa de Santa Cruz e somente em 1992 foi inaugurada a sua primeira e atual igreja. Encravada em meio a montanhas verdejantes, a comunidade segue com o seu velho e lento ritmo de interior, mesmo próximo do centro de Santo Amaro. Vargem do Braço, 935 hectares de cuidado do homem nativo com a natureza. Ali nasce a vida, deságua o conceito moderno da convivência, da preservação, natureza e humanidade em simbiose, cuidando um do outro. São cerca de 40 famílias nativas, morando e convivendo em perfeita harmonia com a natureza, protegendo e zelando pela vida. Os primeiros moradores desse paraíso foram enterrados no cemitério local em 1885. Registros da paróquia de Santo Amaro dão conta de que em maio de 1905, a localidade da Vargem do Braço já era habitada por 45 famílias, na época muito pobres, e que totalizavam 287 pessoas. Sua primeira capela teve a construção iniciada em 1925 e sua atual e bela igreja foi inaugurada no ano de 2000. Hoje, passados mais de um século e meio de colonização, a região resiste, preservada e mantendo um dos mananciais de água mais puros de Santa Catarina. Varginha, tão antiga quanto a própria história de Santo Amaro, caminho dos colonizadores alemães descontentes com as terras prometidas de São Pedro. Varginha, que um dia já foi rebelde e no longínquo ano de 1901 aprontava uma grande manifestação, uma revolta popular produzida por mais de 300 lavradores descontentes com o aumento de impostos, causando à época sérias complicações na política da região. Comunidade tradicional que já em 1906 possuía 68 famílias, num total de 438 pessoas. Neste mesmo ano, este povo ergueu um cruzeiro e em 1929 construiu um capitel para abrigá-lo. Só em 1964 ergueu-se a bela capela de Nossa Senhora Aparecida, cravada em uma elegante colina, abençoando e dando vista ao fértil vale do Rio Matias. Varginha, historicamente uma terra de gente laboriosa, de pessoas que encontraram na terra e nos campos o sustento de suas famílias.
Vila Santana, ou historicamente, simplesmente Sertão, comunidade antiga de Santo Amaro, que tem registros de organização ainda no século XIX. O cruzeiro ainda existe na localidade. Foi erguido por volta de 1888 e desde 1915 está plantado nas terras doadas por Maurícia Tavares. Registros históricos da paróquia informam que em 1906 a localidade já possuía cerca de 157 habitantes. Em 1923, iniciou a primeira tentativa de construção de uma igreja católica na comunidade, mas a igreja só seria construída em 1963. Sob a proteção da antiga padroeira de Santo Amaro, a igreja reina soberana do alto de uma colina, abençoando uma gente trabalhadora que vê sua comunidade em um ritmo de crescimento acelerado. Que o exemplo dessa gente guerreira das comunidades, que tem a vontade de vencer, sejam sempre crescentes, demonstrando que somos capazes de fazer o amanhã e que a perseverança expresse a luz que ilumina o caminho rumo a uma cidade cada vez mais justa e com qualidade de vida melhor para todos. Oremos a Deus por saúde e sabedoria, para que toda a energia positiva de um povo seja absorvida pela nossa cidade. Parabéns a todas as forças vivas da sociedade santo-amarense, empreendedores, trabalhadores, da cidade ou do campo, idosos ou crianças, que com o suor do seu trabalho engrandecem nossa terra. Feliz aniversário, nossa querida Santo Amaro! Comemorar teu aniversário é manifestar o orgulho que temos de sermos filhos desta terra, com a certeza e convicção que por conta desses belos exemplos, haveremos de continuar trabalhando e lutar cada vez mais por essa terra que nos orgulha pelo que já é e nos inspira e desafia por tudo aquilo que poderá vir a ser. Todos se unem em um só abraço de solidariedade. A vida sorri num gesto de gratidão. Canta, Santo Amaro. Quando a noite escurece, Santo Amaro parece noiva vestida de véu, que vai se casar com a luz do luar, depois morar lá no céu. Deus te proteja, sempre que esteja em perigo a fartura de pão. Mesmo a criança que brinca no chão sabe cantar a canção. Cá em Santo Amaro se canta e se diz: nossa gente é contente, é feliz. Nossa gente é contente, é feliz. Nosso povo não esquece, louva a Deus e agradece por tudo que Ele criou. Os rios e as florestas, nossa gente em festa, cantem ao Deus Criador. Nesta nossa cidade, onde a fraternidade mora em cada irmão, a criança e o jovem, até mesmo o ancião, sabe cantar a canção. Cá em Santo Amaro se canta e se diz: nossa gente é contente, é feliz. Nossa gente é contente, é feliz. Santo Amaro da Imperatriz, tua história é a história de seu povo.